Leonardo, Oi, quem tirou pra vocês? pode começar então. Tirou? Já viu a pergunta? Pode começar? Pode. Bom, eu me chamo Leonardo Felipinho, sou acadêmico do segundo período de Engenharia Mecânica do UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E vou começar a falar um pouquinho sobre sustentabilidade. Muitas pessoas falam bastante sobre sustentabilidade, que ela deve ser aplicada sempre que possível e que é extremamente importante, só que muitas pessoas não levam em consideração que muitas vezes para que ocorra a sustentabilidade, o custo dela deve ser pelo menos igual ao que é aplicado quando não existe essa sustentabilidade. Ninguém aplica sustentabilidade de graça ou de uma forma que não ganhe nada com isso. A sustentabilidade só vai ser aplicada realmente quando você tem algum ganho ou alguma coisa que compense o seu uso. Por exemplo, uma empresa que ganha em renome quando utiliza e por propaganda consegue obter lucros, ou as próprias pessoas que utilizam, por exemplo, aquecedores solares ou coisas do gênero para melhorar o seu rendimento e pagar esse investimento ao longo do tempo. Pensando nisso, basicamente, nessa ideia, que surgiram os carros híbridos, de uma forma geral. Os carros híbridos têm diversas classificações, como série, paralelo e misto. Eles podem ser definidos como um carro intermediário entre o carro elétrico e o carro a combustão. É um carro que tenta unir as melhores características dos carros elétricos, que já foi apresentado anteriormente pelo meu colega, e as melhores características de um carro a combustão. Ele tenta diminuir a emissão de gases poluentes e perdas energéticas que o carro a combustão tem, e também acrescentar um uso mais dinâmico ao motor elétrico, que é o que falta para ele. Então ele basicamente tenta unir o melhor dos dois mundos, e ele faz isso relativamente muito bem. Esses motores elétricos são divididos nas três categorias que podemos ver. O motor em série basicamente utiliza o motor a combustão como uma forma de recarregar o motor elétrico e as suas baterias, e nesse sistema só o motor elétrico é ligado na movimentação do carro. Ou seja, o motor a combustão é utilizado única e exclusivamente para fornecer energia ao motor elétrico, para que ele consiga fazer o carro andar, digamos assim. Eles funcionam de forma isolada, ou seja, sempre um motor funciona para que o outro funcione, e não os dois de forma junta no movimento do carro. Já no motor a paralelo, ambos são conectados e são responsáveis pela movimentação do carro. Sempre os dois funcionam de forma junta, onde um complementa quando falta potência ao outro. Então, basicamente, em algumas situações onde o elétrico perde potência, o motor a combustão sempre fornece essa potência extra para que ele funcione. Eles funcionam ambos responsáveis pela movimentação do carro, e ambos fornecem essa energia para que o carro se movimente. E da junção desses dois sistemas surge o sistema misto, onde ambos os motores podem funcionar de formas isoladas ou em conjunto, ou seja, juntando o modelo em série com o paralelo. E no caso do misto, esse equilíbrio na utilização de ambos os motores no movimento ocorre através do computador de bordo, que, através de cálculos complexos, ele lê a necessidade do carro e do usuário. Ou seja, se o carro precisa de mais potência, mais velocidade, ele vai dosar a utilização dos motores para que esse uso seja o mais confortável possível para quem utiliza o carro. Essas são basicamente a divisão as três divisões de carros híbridos no mundo atual. Agora, para que esses carros sejam viáveis, foi necessário extremos avanços em eficiência energética para que os carros pudessem ser relativamente muito mais econômicos e não tão mais caros assim do que a média, o que causaria um equilíbrio para que a longo prazo o investimento na compra de um carro híbrido, que é muito mais caro que os modelos convencionais, se torne sustentável em relação ao preço que você paga. Ou seja, volta já no começo, onde o que você paga tem que ser devolvido de alguma forma. Então aqui a gente tem avanços na aerodinâmica, ou seja, nos carros híbridos, se
vocês alguma vez pararam para prestar atenção, ele tem a área frontal a menor possível, a mínima possível, e ele tem várias reentrâncias e locais que melhoram a aerodinâmica dele, fazendo com que seja necessário menos energia para que o carro se movimente e consiga vencer a resistência do ar. Avanços estruturais, ou seja, são utilizados materiais mais caros, porém mais leves, são utilizados pneus de baixa densidade, o que torna a aderência no asfalto melhor e o peso menor, e o peso do pneu em si menor. São utilizadas um motor a combustão, um motor relativamente menor, ou seja, diminui bastante o peso do carro para que ele consiga ter espaço e capacidade de peso também para que o motor elétrico seja aplicado. São realizadas diversas mudanças estruturais no carro para que todo o seu peso, de forma geral, seja reduzido ao máximo possível e que seja necessário menos energia para realizar o movimento, melhorando assim, de forma geral, a eficiência do carro e a sua relação de custo-benefício, em geral. E a reutilização de energia. Reutilização de energia é basicamente formas de carregar as baterias de toda forma possível que eles conseguiram encontrar. Ou seja, um carro híbrido, ele recarrega suas baterias o tempo todo, praticamente. Toda hora que você está em movimento com o carro elétrico, com o motor elétrico, desculpa, esse motor acaba gastando as baterias. E ele precisa de formas de serem recarregadas, porque nem todos os modelos de carro híbrido podem ser recarregados na tomada. Alguns recarregam única e exclusivamente durante seu movimento, que são a maior utilidade deles. Então, em alguns casos, você utiliza algumas formas para recarregar essas baterias. 3 são as principais. O próprio motor a combustão, ajudando a recarregar a bateria do motor elétrico. Quando você está com o carro utilizando embalo, por exemplo, você estava acelerando e você tira o pé do acelerador e o carro mantém uma certa energia cinética. Essa energia cinética, quando você tira o pé do acelerador, ela é utilizada para carregar as baterias. E outra forma, que também é uma inovação, que veio das corridas de Fórmula 1 e foi aplicada nos carros híbridos, é a regeneração de energia de freio. Ou seja, quando você freia o carro, a energia dissipada do movimento realizada pelo freio também é utilizada para recarregar as baterias, o que torna o carro mais sustentável, ou seja, você não precisa ficar ligando ele na tomada para recarregar, que é um dos maiores problemas do carro elétrico. Ele funciona por si só e a grande maioria desses carros não precisa ser ligado na tomada em momento algum. Ele simplesmente funciona normalmente devido à união dos dois motores, o motor a combustão e o motor elétrico. Outros avanços foram diminuição de vibração do motor, entre outros, que fazem com que a energia seja realmente utilizada no movimento e não em percas externas. Agora eu vou exemplificar o que eu disse utilizando o Ford Fusion Hybrid de 2017. Essa é uma imagem do próprio painel do carro, onde ele demonstra durante a própria utilização do carro como a energia é distribuída e de onde vem todos os ciclos de energia do carro. O carro tem a célula de combustível, a bateria, o clima, que é basicamente o ar-condicionado do carro, outros que são lanternas, todos os equipamentos do carro que gastam energia, o motor elétrico, o motor a combustão e o próprio dirigir ou o movimento das rodas, no caso. Quando você liga um carro híbrido, especificamente Ford Fusion, ele vai sempre utilizar apenas a bateria. Se você tiver com o ar-condicionado ligado e faróis, entre outros, o ciclo de energia vai da bateria para a climatização do carro, para os outros, que são os componentes elétricos, e se você não estiver acelerando, o motor elétrico vai estar desligado. A partir do momento que você começa a acelerar, o motor elétrico é ligado ou liga no caso, e começa a realização do movimento do carro em si. A partir desse momento do movimento, o motor elétrico, segundo a fabricante, ele consegue chegar até 100 km por hora nesse carro. Só que nas análises práticas, dificilmente você consegue rodar apenas com o motor elétrico acima de 60 km por hora. Para rodar a 100 km por hora tem que ser completamente plano, mínimo atrito possível, condições ideais. A partir do momento que você exige mais do carro,
O carro utiliza a célula de combustível e liga o motor à combustão para auxiliar o movimento e garantir que você tenha potência para fazer o que você precisa. Tudo isso calculado pelo motor de bordo, pelo computador de bordo do veículo. E assim mantendo energia no movimento. A partir do momento que você tira o pé do acelerador, o motor a combustão automaticamente é desligado e o ciclo de combustível é interrompido. E agora o ciclo inverte. Em vez da bateria enviar energia para o movimento, para o motor elétrico funciona como um gerador e o ciclo de energia se inverte. Ou seja, a bateria começa a ser recarregada. A mesma coisa que acontece em frenagens, onde você tira o pé do acelerador na frenagem, a bateria recebe energia. E no sistema, quando o motor a combustão precisa recarregar o motor elétrico, a bateria do motor elétrico, através do gerador. Basicamente, esse é o funcionamento e os ciclos de energia do motor híbrido. Ele utiliza os dois motores simultaneamente ou isoladamente para sempre garantir o conforto do usuário. Agora, nas considerações finais. O motor híbrido é meio que um passo adiante do motor a combustão. Ele é, digamos, o que eu considero o próximo passo antes dos motores elétricos. A tecnologia dos motores elétricos ainda não está no seu auge. Ela não está, digamos, completamente desenvolvida. São necessárias baterias melhores, componentes melhores, que tornem esses carros viáveis. E em países onde as distâncias são muito grandes, como o Brasil, Austrália, países continentais, os carros elétricos perdem na sua eficiência, porque eles dificilmente têm eficiência maior que 600 km em uma recarga. E como a sua recarga é demorada, os motores híbridos acabam ganhando mais força, sendo mais econômicos e ambientalmente sustentáveis. Tirando que é uma marca social para as empresas terem carros híbridos que têm um gasto menor e poluem muito menos o meio ambiente. De forma geral, agora as referências, né, apresentadas. E agora eu abro a apresentação para perguntas.